Mas nesse momento eu convido a você realmente a reflexão. E para começarmos a nossa mensagem, antes mesmo de começarmos a nossa mensagem, eu gostaria que você desligasse o seu celular ou colocasse para vibrar, caso ele esteja ainda ligado. Que você segurasse no seu lugar e não saísse agora. Deixe para beber água daqui a pouco, adolescentes, crianças que estiverem presentes. Deixe para ir ao banheiro daqui a pouco. Segura um pouquinho. Eu gostaria que você tivesse bastante atenção no que Deus tem para falar para você, que Deus tem para falar ao seu coração. Por isso eu te convido a que você abra comigo o livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. O meu desejo hoje, nessa manhã, é trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mas uma palavra que traga muito mais transformação no coração do que sorriso nos lábios. Por isso eu gostaria que você tivesse bastante atenção no que vamos propor e no que iremos tratar nessa manhã com os queridos irmãos. Gálatas, capítulo 1. Antes de lermos o texto, eu quero explicar aos irmãos o contexto em que Gálatas foi escrito. Paulo, quando faz a sua primeira viagem missionária, ele funda algumas igrejas na região da Galácia. Ele planta algumas igrejas naquela região. Porém, alguns fariseus que foram se convertendo ao Evangelho, pregavam que era necessário, além de se aceitar a Cristo, de se continuar cumprindo os rituais judaicos, principalmente a circuncisão. E esses judeus se espalharam. E logo após, quando Paulo sai daquela região da Galácia e continua o seu chamado ministerial e missionário, esses judeus vão até essa região e espalham no meio do povo, nas igrejas plantadas por Paulo, falsos instrutores judaizantes, persuadem o povo dizendo que o evangelho verdadeiro é aquele que segue e recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, mas que também observa a lei, cumpre a circuncisão. Principalmente se você aceitou a Cristo e for um não judeu. Na região da Galácia, a igreja era composta por judeus e não judeus. É possível que tinha naquela região alguns da origem celta. E nessa região da Galácia, esses falsos instrutores vieram, enraizaram uma teologia barata, dizendo que era necessário crer em Cristo, mas também era necessário cumprir a circuncisão, cumprir os rituais judaicos, cumprir a lei de Moisés. O evangelho que Paulo pregava não era esse o evangelho. Por isso, em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, Paulo nos diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho anunciado por Cristo e pregado por Paulo era um evangelho que dizia que a sua fé tem que ser operante e constante. Era um evangelho que pregava uma vida transformada por Cristo e não pelos rituais da religião. Era um evangelho que pregava o amor ao próximo em detrimento do legalismo da religião. Era um evangelho que pregava uma fé baseada na centralidade da palavra e não nas experiências pessoais dos líderes de hoje. Era um evangelho, queridos, de uma vida de devoção e de entrega total a Deus, e não um evangelho que segue prazeres do mundo e vontades próprias. É o evangelho de Paulo, o evangelho que Cristo anunciou. Desde a época de Paulo, existiam falsos mestres, pessoas que ensinavam coisas que não eram o evangelho de Cristo. A igreja, durante um tempo, se distanciou desse evangelho. A igreja, durante um tempo, se afastou desse evangelho. Por isso foi necessário haver a reforma protestante. Por isso foi preciso haver a reforma.
para que a igreja voltasse para aquilo que é o evangelho e não para os modismos da época. Desculpe, irmãos, mas penso eu que talvez seja necessário fazermos uma reforma da reforma. Talvez seja necessário reformarmos tudo de novo. Porque, honestamente, será que o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho de Cristo? É o que Cristo pregou? O tempo tem passado, a reforma ficou para trás, as mudanças ficaram para trás e os modismos estão sendo cada vez mais dentro das igrejas evangélicas. Eu quero convidar você a um culto racional nessa manhã, a pensar, a raciocinar comigo. Como diz o pastor Brito, pensar não dói. A raciocinar comigo. O Espírito Santo me mostrou isso através da revista Comunhão, que o Espírito Santo, em número de evangélicos, supera 11% da média nacional. Nós somos 33% de evangélicos no estado do Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo, nesse estado, um dos maiores estados evangélicos do país, no mesmo tempo, esse estado continua sendo um estado onde cresce a dependência química, a prostituição, a corrupção e, pasmem, um dos estados que mais cresce o divórcio. Gazeta Online nos noticiou dizendo o seguinte, que em um ano, o divórcio no estado do Espírito Santo subiu, pasmem, 47,9%. Em um ano, praticamente 50%. E somos o estado mais evangélico dessa nação. Que evangelho nós estamos pregando? Um evangelho de palavras, um evangelho de fatos e verdades. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja de Cristo? O que está acontecendo comigo e com você? Queridos, eu não estou falando aqui para essa igreja simplesmente, eu não estou falando aqui dando o nome de nenhuma placa denominacional, eu estou falando aqui para aquele que se intitula crente e membro do corpo de Cristo, eu e você. Você é a igreja. A igreja é você, do qual o cabeça é Cristo. A diferença não é num grupo de pessoas, a diferença acontece dentro de você. E essa diferença atrai outras pessoas. Por isso, o meu convite para você, nessa manhã, voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho, irmão. Pelo amor de Deus, voltemos ao Evangelho, porque o que está sendo feito na nossa nação é ridículo. É horrível. Eu não sei se os irmãos têm visto isso, mas cada vez se surge uma moda evangélica nova. Não é possível que isso esteja acontecendo com o Evangelho de Cristo, puro e simples. Estamos querendo inventar alguma coisa diferente daquilo que Cristo pregou. Voltemos ao Evangelho, queridos, porque a igreja moderna tem vivido uma dissociação entre fé e prática. Olha o que diz Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queridos, uma das tristes marcas deste evangelho é a dissociação entre o que se crê e o que se faz. Se crê numa coisa e se faz outra totalmente diferente. As pessoas acreditam nas realidades espirituais, acreditam em Deus, mas não interagem com Deus. Acreditam nas realidades espirituais e acham que só acreditar basta. Desculpe, a sua fé é a mesma fé dos demônios. Aqueles que apenas creem, mas não fazem diferença nenhuma. Desculpem. Durante muitos anos, as igrejas evangélicas, nós evangélicos, criticamos os católicos, principalmente os nominais. Porque eles raramente iam às missas, faziam suas rezas quando estavam em aperto, cumpriam os rituais da religião, iam nos batizados, iam nos velórios, cumpriam os rituais da religião, mas não se envolviam com a fé. Estamos vivendo um momento de evangélicos nominais, de pessoas que vão à igreja no domingo, sabe, fazem suas orações quando estão em aperto, fazem até campanha quando está em aperto, sabe, eles cumprem os rituais da religião, vão nos velórios, nos batizados, nos casamentos, nos congressos, nas programações especiais que a religiosidade proporciona.
mas não permitem uma real mudança de vida. Acreditam em Deus, mas não obedecem a Deus. Acreditam em Deus, mas não confiam nele. Acreditam em Deus, mas não se relacionam com ele. Não oram, não leem a Bíblia, não praticam o evangelho lá fora. No trabalho, na escola. Não tem experiência para contar. Acreditam em Deus, mas não permite que ele seja a pessoa mais importante na sua vida. Acreditam em Deus, mas não permitem serem transformados por eles. Estamos vivendo uma dissociação entre fé e prática. Aquilo que nós cremos e falamos que cremos, tem que ser mostrado na nossa vida prática. E não apenas na nossa garganta. Sou crente, e daí? Creio em Deus, e daí? Até os demônios creem, e pior, eles tremem. Eles tremem. Como é que nós estamos vivendo, querido? Acreditar em Deus dessa forma, sem que essa fé nos transforme mais próximos de Deus, não significa nada. Significa que você está sendo um mero fariseu religioso dos tempos modernos. Isso só. Que cumpre os rituais da religião, mas não segue o que Jesus realmente determinou. É como se você acreditasse na existência da rainha da Inglaterra. Você sabe que ela existe, você conhece a história, você sabe aonde ela mora, só que você nunca foi no palácio dela, nunca apertou a mão dela, não se relaciona com ela. Ou seja, que diferença ela faz para a sua vida? Nenhuma. É como se você acreditasse na existência da Amazônia, sem nunca ter ido se embrenhado no igarapé, sem conhecer ou ter visto um boto, sem nunca ter visto a Amazônia de perto. Você sabe que ela existe? Sei. Você acredita que ela existe? Acredito. Por que você sabe? Porque eu sei. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque você não interage com ela. Sabe, queridos, para muitos, acreditar na existência de Deus é como acreditar na existência da rainha da Inglaterra, é como acreditar na Amazônia, aonde ele não se relaciona com Deus e não interage com Deus. E é assim que muitos têm vivido hoje em dia. O evangelho e religiosidade são coisas totalmente diferentes. Evangelho e religiosidade são coisas totalmente diferentes. Tem nada a ver uma coisa com outra. E muitos hoje, dentro das nossas igrejas, estão vivendo apenas a religiosidade, sem nunca terem tido uma experiência com o evangelho de Cristo de verdade. Sabe qual a diferença, querido? O religioso conhece a Deus. Quem vive o evangelho de Cristo, age igual a Cristo. Voltemos ao evangelho, meu amado. Voltemos porque os rituais religiosos são movidos apenas por emoção. Voltemos ao evangelho e não aos rituais movidos por emoção. Voltemos ao evangelho e não a um tradicionalismo louco que transforma as pessoas em robôs frios. Uma frieza terrível. Voltemos ao evangelho e vivamos a transformação que o evangelho propõe. O evangelho transforma o homem. E se você não tem sido transformado por essa palavra do evangelho, querido, você precisa conhecer a Cristo. Você está dentro da igreja, você conhece e sabe quem é Deus, mas você não se relaciona com Ele. Cuidado. Voltemos ao evangelho, pelo amor de Deus, voltemos ao evangelho, porque a igreja moderna tem vivido um ritualismo sem afeto. Um ritualismo simplesmente sem afeto, sem contato físico, sem amor. Isaías 29:13 diz assim, Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isso é sério demais. O povo de Israel tinha muitos rituais de devoção, queridos, mas a palavra do Senhor dita por intermédio de Isaías advertia: Deus não queria encenação, Deus não queria hábito, Deus não queria um teatro, Deus queria o coração do povo. O que Deus quer é o seu coração. Deus não quer uma espiritualidade sem lágrimas. Deus não quer um culto sem paixão. Deus não quer, queridos, uma devoção mecânica. Deus não quer rituais automatizados. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração. Sabe, querido, às vezes nós estamos no culto, e no momento em que nós devemos nos derramar diante de Deus junto com os irmãos, no culto ao Senhor, estamos olhando o Facebook, estamos mandando torpedinho para outro irmão,
Por que não usar a tecnologia e anotar tudo que foi pregado? Sabe, na hora, estamos no culto, mas sabe o que aconteceu? Shopping Vitória está com a promoção, ó, liquida tudo. Estamos no culto, participando do culto, e olhando, nossa, mas que cabelo horroroso. Você viu? O pastor não soube colocar bem a palavra na frase, ficou mal, a expressão caiu, ficou ruim. Estamos no culto, nossa, mas fulaninho canta mal, hein? Pelo amor de Deus. Estamos no culto, mas não estamos cativos à presença de Deus. Vamos, vem comigo aqui. Vamos comparar o culto a um show, a um espetáculo qualquer. Vamos comparar o culto a um show, a um espetáculo. Pensa comigo, raciocina comigo assim. Vamos lá. Num show, num espetáculo, existem duas características básicas. E os meus adolescentes já sabem disso, porque eu já preguei sobre cultos e espetáculo e show, eles sabem disso. Mas no espetáculo, no show, existem duas características básicas. A primeira característica básica num espetáculo tem que ter quem apresenta. Não tem como ter um espetáculo sem ter quem apresenta, ok? Segunda característica básica, não tem como ter um espetáculo sem ter plateia. Um espetáculo sem plateia não é espetáculo. Não tem como acontecer. Agora vamos pensar no culto como um show. Vamos pensar no culto como um espetáculo. Vamos pensar no culto desse formato. Colocando essa imagem. Quem está no palco desse espetáculo apresentando o culto? Deus. Quem está na plateia assistindo a esse espetáculo, a esse culto? A igreja? Não! Quem está no palco apresentando o espetáculo é a igreja, e é Deus que está na plateia dizendo, esse espetáculo me agrada. O que está sendo falado me agrada, o que está sendo cantado me agrada. Quem avalia o culto é Deus, não é você não, irmão. Quem avalia o culto é o Senhor Deus. Só que às vezes nós estamos pensando que o culto é um lugar onde Deus tem que ensinar. Deus é que tem que fazer. Opa, hoje teve uma manifestação de Deus, saí cheio. Ou então, Deus hoje não agiu, saí vazio. Que história é essa, querido? É uma dissociação totalmente, é um distanciamento do que é evangelho. A gente vem no culto não para achar legal, a gente vem no culto para cultuar Deus. A gente vem no culto, querido, para cultuar e não para assistir. Quer assistir culto? Liga a sua televisão, você vai ver um monte. Quer cultuar? Vem para a igreja, participa aqui dentro. Aonde você tem cheiro de ovelha, tem irmão pertinho de você. Aqui é o lugar das ovelhas. Crente fora de igreja não é crente. Aqui é o aprisco, aqui é onde a gente se relaciona. Aqui é o culto. Só que, queridos, tudo faz parte do show, do culto, tudo faz parte. O abraço sincero, sabe? A preocupação com o irmão que está do lado, faz parte do show. Sabe, queridos, procurar reconhecer, acolher, dar boas-vindas aos visitantes, faz parte do show, porque você quer que ele seja bem recebido na sua casa, e não fazer isso só porque é a sua escala de obreiros. Sabe, meu amado, levantar as mãos em adoração sincera, porque você realmente quer adorar a Deus, e não porque alguém mandou você fazer. Bater palmas para o Senhor, para demonstrar a sua alegria, e não porque está todo mundo batendo. Alguém puxou, o resto vai todo mundo atrás. Não é assim? Mas é bater a palma com alegria, participando do culto, entregar minhas ofertas com alegria, e não porque eu fui coagido a entregar oferta no altar. Ter atenção na mensagem, na expectativa de ouvir Deus falando com você, e não porque você acha legal a presença de palco do pastor tal. Avaliamos muito mais o linguajar, a metodologia da mensagem, do que está sendo pregado. Cuidado. Cuidado. Permanecer, querido, até o final do culto, para conversar com os irmãos, para ter comunhão, para ter amor, para ter contato, para ter diálogo, e não sair correndo daqui achando que você vai ser o último na fila do estacionamento. É um desespero.
Dia de ceia, o pastor fala, vamos ficar de pé. Os irmãos entendem, vamos embora. Ainda tem oração, ainda tem comunhão, ainda tem abraço, ainda tem afeto, ainda tem contato físico. Isso ainda faz parte do culto. Porque se você veio fazer apenas um ritualismo de participar de um ritual, queridos, está muito vazio esse ritual. Muito vazio. E digo mais ainda, vibrar mesmo, irmão, vibrar quando alguém aceita Jesus. O nosso objetivo é esse. Se alguém vier e aceitar Jesus e vir aqui à frente, desculpe, irmãos, mas uma igreja que ama de verdade, devia sair todo mundo do lugar e vir dar um abraço. Nosso objetivo é esse. Só que nós estamos muito presos ao ritual. Muito mecânicos. Não, primeiro alguém abre o culto, depois vai ter o louvor, aí depois tem um momento do intervalo dos comerciais, agora é avisos. Aí depois vai ter o ofertório, depois vai ter a palavra, e depois, na hora que disser amém, eu já estou lá no estacionamento. Estamos muito presos ao ritual. Se Deus está na plateia e nós estamos no palco, a pergunta é, o que Deus está achando do show que nós estamos prestando para Ele? O que Deus vai dizer do espetáculo que eu estou oferecendo para Ele? Isaías 29, 13, vou ler de novo. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Está muito acostumado na regra e pouco acostumado em relacionar-se com Deus. O que Deus está requerendo de você hoje, igreja? Voltemos ao Evangelho, voltemos, porque a igreja moderna, querido, tem vivido uma religiosidade sem prática do amor cristão. Vai lá em 1 João comigo, abre 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 11 diz assim, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Versículo 16, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito sério. Uma igreja que reúne pessoas que não demonstram amor para com os outros, não é digna de ser chamada igreja. Uma igreja que reúne apenas pessoas que não demonstram amor um para com os outros, não é digna de ser chamada igreja. Não é digna. Quantas vezes, queridos, nós quebramos a comunhão só por pequenas bobeirinhas, pequenas divergências, por questões bobas. Nós não concordamos 100%, então a gente se afasta. Quando, na verdade, as nossas diferenças deviam nos completar. Exatamente porque eu não canto, que tem que ter quem canta. As nossas diferenças têm que nos completar. É por isso, queridos. Sabe, uma igreja deve estar junta. Viver um evangelho baseado sem amor não é evangelho. O evangelho de hoje em dia tem sido pregado no eu primeiro e não no nós. O Pai é nosso que está no céu, não é o Pai meu simplesmente. O Pai é nosso. E como igreja, nós, unidos e reunidos, devemos adorar o Senhor em amor. Agora, se você não sabe nem quem está visitando a igreja, como é que você vai demonstrar amor para o irmão? Se você não sabe nem diferenciar quem é membro e quem é visitante, fica difícil. Fica complicado. Queridos, igreja, comunhão, tem que estar junto, tem que ter abraço, tem que ter cooperação, tem que ter gente chata para a gente aguentar. Tem que ter, faz parte. Tem que ter gente para chamar a atenção da gente. Ó, faz isso mais não. Tem que ter gente para nos aconselhar. Tem que ter gente para exortar, para confortar. Tem que ter, isso faz parte da igreja. Gente para encorajar. Bora, irmão, vamos lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Faz parte da igreja. Faz parte. Voltemos ao evangelho, porque o evangelho da igreja moderna, a igreja moderna tem vivido um evangelho, uma fé personalizada. Olha que isso é sério demais. A igreja moderna tem vivido uma fé personalizada. 2 Timóteo 4. Por favor, abra esse texto comigo. 2 Timóteo capítulo 4.
Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, desejosos de ouvir apenas coisas agradáveis, se parecer com algumas igrejas modernas, é mera coincidência. Por isso, queridos, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, e se aplicarão a fábulas. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Homens vão se desviar da sã doutrina, terão desejo de ouvir apenas o que é agradável, se cercarão de mestres de acordo com seus próprios desejos, se desviarão os ouvidos da verdade, e se aplicarão o quê? Fábulas, mitos, histórias, invenções humanas. História da carochinha. Olha só. Quando cada um escolhe o que crer, de acordo com sua própria lógica e seu suposto bom senso, a mensagem cristã acaba sendo transformada num mix barato de folclore popular, filosofia em gotas, misticismo pagão e autoajuda espiritualista. Estamos personalizando a nossa fé pelo que aprendemos a ser e não pelo que Deus nos ensinou a ser. Não. Usamos nossa criação familiar muitas vezes para definir nossos valores. Nossos valores estão baseados na palavra. A criação familiar tem sua bênção se for pautada na palavra. Não, pastor, eu aprendi dentro de casa que homem que é homem não leva desaforo para casa. Só que eu aprendi dentro da Bíblia que se ferirem numa face, ofereça a outra. Eu aprendi dentro da Bíblia que se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Como é que fica isso? Imagina Paulo, queridos. A criação de Paulo era persegue cristão. Encontrou com Cristo, se tornou perseguidor. Tem que mudar, é metanoia, mudança total de atitude. Mudança total, radical. A Bíblia tem que mudar o homem e a Bíblia muda o homem. Pessoas estão personalizando a sua fé, querido, naquilo que querem crer e não no que a palavra diz para crer. Nós vivemos num país místico, onde o povo adora o misticismo, adora o que é místico, adora a pedrinha disso, a aguinha daquilo. Vai para a Bíblia, irmão. A palavra edifica. Adora ouvir coisinhas agradáveis, pelo que queremos ser e não pelo que dissemos, personalizando a nossa fé pelo que nós queremos crer e não pelo que a palavra diz para crermos. Nunca se teve tantas igrejas no nosso país, mas nunca se teve tanto misticismo barato também no nosso país. Nunca se teve tanta placa denominacional, mas também nunca se teve tanta moda nova. Nasce dentro de ouro, cai dentro de ouro. Aí surge um som do paletó, roda paletó, todo mundo cai. Aí já não cai mais, porque o paletó parou de rodar. Aí depois vem o cuspe santo, Deus te abençoe. Sério? Aí surge depois a moda do vômito do Senhor. Coloque o dedo na sua garganta e tudo de ruim que está dentro de você, do diabo, vai sair em nome de Jesus. Isso tudo é moda que se diz evangélica. Leva uma rosa amarela para casa. Que se fosse assim, quem tem pé de rosa amarela queria o cara mais milionário do mundo. Passa num negócio de sal grosso, dá 7 pulinhos no palco da igreja, vai fazer papel de ridículo. Existem metodologias? Existem. A minha crítica aqui, queridos, é transformarmos só em rituais, só rituais, só rituais. A moda evangélica, profetiza, profetiza, profetiza. Sabe o que significa profetiza? Eu desejo que você seja bem sucedido nisso. Só que hoje as pessoas acham que falar profetiza vai resolver o problema. Vamos profetizar agora. Então diga, eu desejo que você seja bem sucedido. É muito mais bíblico do que você dizer aquilo que talvez você não sabe nem se vai cumprir. Os profetas no Velho Testamento, queridos, eram mortos apedrejados se não cumprisse a profecia. Ah, se isso fosse hoje em dia, hein?
Ah, se isso fosse hoje em dia. Rituais. A gente está acostumado com os rituais. Está dando para perceber? Rituais evangélicos. Uma fé personalizada com aquilo que queremos ser e não pelo que a palavra me diz para ser. Ah, eu quero ser rico. Então não importa o meio, eu vou ser rico. Eu quero ser milionário, então não importa o meio. Não importa se me envolver com corrupção, faz parte disso. Queridos, se depender de se envolver com pecado, para eu, Eliender, atrair riqueza, vou morrer pobre e feliz com Cristo. O que importa é a glória. A nossa casa é no céu, não é aqui. Você pode até ter bênçãos e vitórias nessa vida. Se não tiver a bênção e a vitória do céu, tu está perdido. Estamos personalizando a nossa fé pelo entretenimento da palavra e não pela palavra. O entretenimento, simplesmente. Eu participo do que eu gosto e não quero participar do que eu não gosto. Qual a diferença que faz quem é o preletor do culto, se o culto é prestado para Deus e não para você? Qual é a diferença que faz? Qual é a diferença, queridos? Se o culto é prestado para Deus. Pode estar aqui o Joãozinho das Couve pregando aqui em cima. Se é Deus que está mandando, glória a Deus. Ah não, culto do fulano eu vou porque eu gosto. Ritualismo gospel. Sabe, apenas está vivendo uma fé personalizada. Lotamos igrejas por causa de cantores e pastores famosos ou porque Cristo está ali para ser adorado? Por quê? Raciocina comigo. Aí muitos pastores, é verdade, se aproveitam da palavra de autoajuda. Por quê? Afinal de contas, a autoajuda lota a igreja, gente. Quem não quer ouvir uma palavra que vai dar tudo certo? Quem não quer ouvir isso? A Bíblia me ajuda também nisso, a Bíblia me ensina os caminhos, sim, para ser bem-sucedidos na minha vida, mas só isso não dá. Só isso não dá. Aí vai para o culto de quarta-feira, vai para o culto de quinta-feira, vai para o culto de sexta-feira. Cadê todo mundo? Não dá, queridos. Afinal de contas, alguns estão indo pelo caminho da autoajuda porque isso lota a igreja, as pessoas saem gostando do culto, o pastor é bacana, show de bola, esse pastor é bacana, gostei desse pastor. O que ele pregou? Não sei, mas ele é legal. Gostamos da autoajuda e o pastor se amarra nisso também, porque lá fora vende todo o material. Quem quer ouvir uma palavra de vitória? Deixa eu te escandalizar um pouquinho aqui. Se o seu desejo na igreja é receber uma palestra de autoajuda, querido, o mundo tem excelentes profissionais, muito mais capacitados e que realizam esse trabalho há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Igreja não é lugar de receber palavra de autoajuda. Você até pode receber palavra encorajadora. Até pode. Porque a Bíblia me encoraja. Mas igreja é lugar de cultuar a Deus, de se relacionar com Deus, de se envolver com Deus, de sair daqui transformado, de sair daqui mudado, de sair daqui renovado. Você tem que vir para a igreja e sair daqui chateado. Poxa, miserável homem que sou. É assim que o evangelho tem que causar na gente, queridos. Em nós, o evangelho tem que mudar em nós alguma coisa. Tudo bem. Ok, o que eu vou fazer então? Ouvir essa palavra, o que muda a partir de hoje? Como igreja, queridos, nós devemos estar preocupados com a mudança do que realmente tem valor. Pela palavra, o ladrão deixa de roubar. Pela palavra, pelo poder de Deus, o seu caráter é transformado no caráter de Cristo. Pelo exemplo da igreja de união, as igrejas, as famílias que vivem em divisão vão se unir. Pelo exemplo da igreja. Pela adoração somente a Deus, todos os outros objetos de idolatria vão cair. A igreja, querido, deve ser usada, na igreja deve ser usada a metodologia, sim, como iscas, para alcançar diversos públicos, como iscas. Mas o nosso fundamento é Cristo, é a palavra, é o que Cristo me ensina. A minha vida e a minha conduta não vai pela religiosidade, mas pela palavra. Agora, se você não conhece Bíblia, que qualquer um disser para você serve.
Se não tem relacionamento com Deus, desculpa, você é meramente um religioso fariseu dos tempos modernos, que gosta de igreja, mas não se relaciona com Deus da igreja. Voltemos ao Evangelho, voltemos, queridos, porque a igreja moderna tem vivido uma idolatria gospel. Uma idolatria gospel. Olha o que diz Mateus 6,24. Mateus 6,24 diz assim: Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e a Mamon. Na idolatria gospel, querido, é quando nós temos um Deus de invocação e outros deuses de devoção. O exemplo da idolatria é o seguinte: se eu tenho um objeto, que é a minha fonte de idolatria, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou invocar esse Deus. Mas eu resolvi meu problema, eu viro as costas e não me relaciono com ele. Eu não devoto a esse Deus. Na idolatria gospel, temos um Deus de invocação e vários outros de devoção. Tem muita gente que invoca a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em suas orações no culto, mas é devoto a outros deuses no seu dia a dia. Invoca o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em suas orações. E é devoto fiel de Mamon, o Deus dinheiro. Sua vida é organizada pelo que você pode lucrar, não em quantas pessoas você pode salvar. Sua vida é organizada pelo dinheiro. Seus relacionamentos se baseiam no dinheiro. Vou me aproximar de fulano porque fulano me interessa. Financeiramente vai ser bom para mim. Idolatria gospel. Invoca Jesus, mas é escravo e devoto de Mamon. Lembra o vídeo dos políticos, querido, em Brasília? Receberam a propina e falaram: agora vamos orar agradecendo a Deus. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu esse dinheiro. Idolatria gospel. Tem um Deus de invocação, estão ali orando, invocando a Deus, mas na prática do dia a dia, devotam a Mamon. Há uma grande diferença em ter Deus apenas de invocação e ter Deus como devoção real na nossa vida. Invoca o Senhor Jesus Cristo em suas orações, mas é devoto fiel de Baco, um deus grego, segundo a mitologia grega, dos prazeres. A vida deles é idólatra, dos idólatras gospel, é orientada pelo hedonismo, pelo prazer imediato, pelo prazer. Eu quero aquilo que me dá prazer. Queridos, eu ouvi um jovem outro dia, conversando com um jovem, ele falou: pastor, tive uma experiência muito interessante. Comecei na faculdade e vi uma jovem, comecei a me relacionar com ela, achei ela bem bacaninha. E falei: vou conhecê-la melhor, para que eu possa, quem sabe, namorá-la. E ele querendo saber, ele muito crente, homem servo de Deus. Virou para ela e disse assim: e aí, tudo bem, já conhecendo, tal, o que você vai fazer esse fim de semana? E ela disse: estou pensando em dar uma volta pela boate, dar um rolê com a galera aí, então, esse fim de semana eu acho que eu vou dar uma passada na boate. Véio. Quando que você vai? Sexta-noite. E ele virou e falou assim para ela. Ela virou para ele e perguntou, aliás: e você vai fazer o que na sexta-noite? Ele disse: eu vou para a igreja, eu tenho culto lá com os adolescentes na igreja, eu vou para a igreja toda sexta-noite cultuar a Deus. Aí ela olhou para ele e disse: você também é crente? Você também é crente? Ela era crente, ou dizia ser. Só dizia ser. Outro dia, outro irmão teve uma experiência interessante. Ele foi chamado para ter uma reunião da turma onde ele estudou. Uma reunião de turma. E essa turma que ele estudou tinha inúmeras pessoas que eram de igrejas evangélicas sérias. E o combinado da turma era o seguinte: cada um leva a sua bebida e leva um pouquinho de carne, e a gente faz aí aquele famoso encontro de crente, né? Faz um churrasquinho. Quando ele chegou lá, todo mundo era de igrejas sérias. Quando ele chegou lá, ele observou que o único refrigerante que tinha naquela reunião era o dele. Lembra?
A idolatria gospel, temos um Deus de invocação e outros tantos de devoção. Para surpresa, e ele esperando a hora da comida para poder ir embora, para surpresa dele, o mais fantástico aconteceu. Todos crentes. Alguém se levanta, anfitrião talvez da casa se levanta e diga: já que estamos aqui os irmãos reunidos, vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento. Idolatria gospel. Tem um Deus de invocação, gosta de cumprir o ritual, mas não devota a Deus de verdade, devota aquilo que dá prazer a Ele. Invoca o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, mas é devoto do seu próprio ego. Invoca Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um idólatra de personalidades. O pregador X é legal, o cantor X é bacana, esse eu não gosto, aquele eu não gosto, não me interessa. Prega a Bíblia? Prega, então tem que gostar. O que importa é se ele prega a Bíblia. Não prega a Bíblia? Cai fora, irmão. Prega a Bíblia? Cai dentro, irmão. Vamos aprender. Invoca o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é devoto, é idólatra da religiosidade. Muitos estão tão acostumados com a religiosidade na igreja no domingo, que se esquece que igreja não é só frequentar culto. Todo crente, como todo crente, aqui não é diferente, como todo crente, nós amamos ter o nosso lugar cativo no estacionamento. Já chega, já sabe aonde vai colocar o carro. Se alguém pegar a vaga, fica chateado. Gostamos de ser bem recebido pelos irmãos da introdução. Gostamos. Gostamos quando o ar-condicionado está na temperatura ideal. Nossa, hoje não está nem tão quente, nem tão frio, está legal. Sabemos cantar as músicas. Participamos do louvor quando o som nos agrada. Quando não agrada, também não canta. Entregamos nossos dízimos e ofertas no momento oportuno, porque eu tenho que cumprir um ritual. E só pelo ritual, e não pela fidelidade. Gostamos da mensagem do pastor, mas e daí? O que muda a cada domingo que é pregado? Queridos, as boas lições que se tem pregado nesse púlpito estão sendo aplicadas durante a semana? Você se lembra do que foi pregado no domingo passado? Sabe por que muitos não se lembram? Porque apenas estavam frequentando o culto, mas não estavam participando dele. Se você estivesse participando dele, você lembraria de Mordecai e de Esther, dos conselhos de Mordecai e Esther. Talvez teria até anotado isso. Mas se você vier para o culto só para participar, nada faz diferença. É como o grito, um eco de um grito de uma pessoa na floresta. Ele grita, a palavra do pastor bate e volta. E sai todo mundo do mesmo jeito. Qual a diferença vai fazer a partir desse domingo, quando sairmos daquelas portas, ouvindo essa mensagem? É isso que me preocupa. Fazemos da religião, querido, ou da religiosidade o nosso ídolo. Todos os domingos vamos invocar o nome do Senhor, mas chega a segunda-feira, fazemos do nosso jeito. Aí, ler Bíblia, que se esqueça. Orar, para quê? Domingo eu vou lá e oro. É só religioso. Jesus deve ser o nosso Senhor de devoção e não apenas de invocação, buscar Jesus só quando está tudo com problema. Não de acordo com aquilo que me dá prazer, mas de acordo com aquilo que alegra o coração de Deus. Eu devo buscar, querido, não segundo o conselho do mundo, mas segundo o conselho da palavra. Eu devo andar segundo não o que é lucrativo, querido, mas segundo o que é honesto. Não me interessa, é honesto, glória a Deus. Pode ser lucrativo, é desonesto? Não quero, sou crente. Não segundo o que me agrada, mas segundo o que agrada a Deus. Você pode sair daqui de dentro chateado comigo, mas eu falei o que Deus mandou falar. Se Jesus, queridos, é o meu Deus de devoção e não apenas de invocação, então eu devo querer não querer os meus próprios interesses. Por exemplo, meu padrão de família tem que ser pautado na palavra. Meu padrão de família tem que ser pautado aqui. Lá diz que cada um tem seu papel dentro de casa. Filho crente que é rebelde contra pai e mãe é um religioso que possui Deus apenas de invocação. Que a palavra diz para filhos obedecer aos pais.
É idólatra, feiticeiro, pois a Bíblia diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Meu namoro tem que ser pautado na palavra, de acordo com o que a Bíblia me diz. Crente que vive uma vida sexual ativa, ou até mesmo promíscuo antes do casamento, querido, é um religioso que possui Deus apenas de invocação. E depois devota-se ao prazer. Ah, os tempos mudaram, pastor. Mas a Bíblia não. A palavra do Senhor continua a mesma. Meu casamento tem que seguir, querido, o que a Bíblia diz. E ela é muito clara quando diz respeito ao casamento. Muito clara. Homem crente que abandona mulher e filhos para viver os prazeres desse mundo, querido, e diz que ainda é crente, não é crente coisa nenhuma. É só um religioso, barato. Meus negócios precisam ter um grau de honestidade e de pureza muito elevado, querido. Porque o meu padrão é Cristo. Quem se diz que é crente não faz acordo com corrupção. Quem se diz crente não faz acordo com o que é desonesto. Porque se faz, é um religioso que tem a Deus apenas para invocar, mas não devota a sua vida a Ele. Ou alinhamos a nossa vida com Deus, ou orientamos a nossa vida de acordo com o coração de Deus, ou estamos enganando a nós mesmos, estamos sendo crentes idólatras. Voltemos ao Evangelho em nome de Jesus. Voltemos ao Evangelho em nome de Jesus. A igreja moderna, querido, tem vivido essa dissociação entre fé e prática. Não apenas crê em Deus, mas também se relacione com Ele. Voltemos ao Evangelho, querido, porque a igreja moderna tem vivido um ritualismo sem afeto. Deus não quer uma espiritualidade sem lágrimas. Deus não quer um culto sem paixão. Deus não quer uma devoção mecânica. Deus não quer rituais automatizados. Deus não quer. Voltemos ao Evangelho, queridos, porque a igreja moderna tem vivido uma religiosidade sem prática do amor cristão. Uma igreja que reúne pessoas que não demonstram amor um para com os outros, não é digna de ser chamada igreja, corpo de Cristo. Voltemos ao Evangelho, queridos, porque nós temos vivido tempos em que a igreja moderna tem vivido uma fé personalizada, uma religião à la carte, aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto. Lembre-se, quando cada um escolhe o que crer, de acordo com a sua própria lógica e seu suposto bom senso, a mensagem cristã acaba sendo transformada num mix de folclore barato e popular, filosofias em gotas, misticismo pagão, autoajuda espiritualista. Voltemos ao Evangelho, porque a igreja moderna tem vivido a idolatria gospel. Tem Deus como invocação, mas tem outros deuses como devoção. Fala uma coisa e faz outra. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, se você é crente de verdade, voltemos ao Evangelho. Eu gostaria que, se você puder, se coloque de joelhos. Não para cumprir um ritual, porque o que importa é que seu coração esteja dobrado diante de Deus. Eu gostaria que você agora, nesse momento, clamasse a Deus perdão pelas coisas que você tem feito de errado, pelo seu ritualismo barato, e clamasse pelos pecados dessa nação, pelos desvios doutrinários que essa nação tem ensinado, por desvios doutrinários que têm sido feitos, falados no meio do povo de Deus. Em nome de Jesus, voltemos ao Evangelho. Se você tem vivido fora do Evangelho do Senhor, do Evangelho real, volte ao Evangelho nessa manhã. Volte ao Evangelho em nome de Jesus. Clame a Deus pela sua vida. Aonde você tem falhado como crente, como servo de verdade, querido? Não seja um mero religioso, seja crente de verdade. Volte ao Evangelho, pelo amor de Deus. Clame pelos pecados dessa nação.
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Por favor, Deus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai querido, nós não queremos um evangelho sem lágrimas, Pai. Nós não queremos um culto apenas como ritual de domingo. Nós não queremos, Pai, ser evangélicos nominais. Nós não queremos, Pai, viver uma fé, Pai, diferente daquilo que realmente nós fazemos. Nós não queremos ter o Senhor apenas como invocação, mas um Deus de relacionamento que muda o nosso caráter, a nossa vida dia após dia. Deus, se eu prego essa palavra nessa manhã, Deus, e se grito como alguém que ouve o próprio eco de uma montanha, que proveito teve, Senhor? Mas Deus, como igreja, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos mostre aonde temos falhado. Não queremos ser nominais, não queremos seguir os rituais simplesmente, não queremos ser crentes mecânicos, queremos ser crentes que amam o que fazem para o Senhor Jesus Cristo. Não queremos, Pai amado, fazer as coisas na igreja sem o Deus da igreja conosco. Não queremos cumprir os rituais, Deus, simplesmente por cumpri-los, mas queremos te servir com coração sincero, Pai. Voltemos ao Evangelho, Jesus. Voltemos ao Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquilo que realmente transforma o homem, não os misticismos baratos que estão sendo pregados por aí. Deus, voltemos ao Evangelho, aquilo que Cristo cravou na cruz, a salvação do perdido, é isso que importa. Deus, voltemos ao Evangelho, Senhor. Arranca, Pai, do nosso coração todo egoísmo, todo eu primeiro. Que o Pai seja nosso como igreja. Que como igreja, Pai, possamos ter muito mais amor. E quando abraçarmos as pessoas, possamos ter um coração sincero. E não cumprirmos um ritual de domingo. Quando cultuarmos, Deus, que o Senhor se agrade do nosso culto. Perdoe os pecados dessa nação, Pai. Deus, nós queremos ter o Senhor como nosso Deus de devoção e não apenas de invocação. Nós não queremos, Pai amado, viver uma idolatria gospel, atrás de pastores, líderes e cantores evangélicos. O Senhor não precisa de mais um cantor e de um pregador famoso. O Senhor deseja adoradores que o adorem o Espírito em verdade, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Voltemos ao Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Hoje às 17h30 e 19h30 eu estarei ministrando com os irmãos mais uma vez. Não deixe de vir à igreja. Não venha por causa do Eliender ou do pastor Brito. Venha por causa de Jesus. Dê um abraço bem forte quem está perto de você, se você realmente quer fazer isso de coração sincero. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a
essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh,